Então, pessoal, como a gente já falou no primeiro momento da aula, eu falei que os fungos, eles apresentam, né, os principais fungos de importância médica, eles são fungos que apresentam dimorfismo térmico, ou seja, dependendo então da temperatura, eles apresentam morfologias diferentes. Os fungos, nem são todos os fungos que apresentam esse dimorfismo, mas quando apresentam, ele apresenta essa diferença. Qual seria então? Quando eu encontro o fungo no meio ambiente, né, seja no ambiente a qual ele vive normalmente, seja no solo, seja na presença seja, por exemplo, em vegetais, eu vou encontrar ele em uma determinada morfologia. Aqui exemplificado, a gente tem o quê? Quando o fungo ele está no meio ambiente, eu vou encontrar ele na temperatura de 5 graus Celsius, eu vou encontrar ele na estrutura de filamento. Já quando a temperatura corporal, mais ou menos 37 graus Celsius, eu vou encontrar de levedura. E qual é, então, essa diferença entre eles? A gente observa aqui. Quando um fungo, né, temos um exemplo aqui de um fungo, o Paracoccidioides brasiliensis. Esse indivíduo, quando ele está na forma saprofítica, na fase saprofítica, vivendo sobre algum vegetal, utilizando ali ou uma matéria orgânica, à tarde clara, ele é encontrado na forma de filamentos. A gente observa então a estrutura então dessa hifa filamentosa. Essa hifa filamentosa também, a gente observa que ela é uma hifa tipo septada, certo? A gente observa isso aqui, ó. Ela apresenta septos. E a gente também observa estruturas reprodutivas. No caso aqui é uma estrutura reprodutiva, aqui é outra estrutura reprodutiva que esse fungo apresenta. As estruturas reprodutivas, elas também são, boa tarde, Maísa. As estruturas reprodutivas, elas também são utilizadas para a identificação entre os tipos de fungo, porque tem alguns fungos que formam estruturas filamentosas, como essa aqui, contudo, ele não tem essas estruturas reprodutivas. Ou quando tem essas estruturas reprodutivas, são diferentes entre os gêneros, ou também pode diferir um pouco entre as espécies. E quando eu, por exemplo, tenho um indivíduo que tem uma doença, eu recolho o material dele, esse paciente, né, a amostra biológica, e vou observar em cultura, ou mesmo no exame, eu vou observar isso aqui, formas leveduriformes, formas de levedura. Essas formas, então, leveduras, a gente observa inúmeros brotamentos, a qual cada brotinho desse vai dar origem a uma levedura diferente. Esse aqui, pessoal, esse fungo, ele tem como se fosse uma semelhança a um leme de navio, ou uma estrutura semelhante também a uma roda de carroça. Isso, então, é para fazer a diferenciação entre eles. Ele pode ser, então, por essa constricção aqui da levedura em várias regiões da célula. Isso, então, é utilizado para fazer a diferenciação entre os fungos que apresentam o dimorfismo térmico. Eu posso utilizar para identificar eles a morfologia tanto da fase leveduriforme ou filamentosa. Eu consigo, então, fazer essa diferenciação. Os fungos, os fungos, eles se reproduzem formando esporos. Esses esporos podem ser de dois tipos. Eles vão apresentar esporos do tipo assexuais e esporos sexuais. Essa reprodução também, pessoal, pode ser de forma sexuada ou assexuada. E isso ocorre através do quê? Através que nas estruturas reprodutivas, a gente já viu, que são as aéreas, estão presentes os esporos. Esses esporos são a forma, então, de dispersão do fungo no meio ambiente. Cada esporo desse vai dar origem a um fungo diferente. E existem diferentes tipos de fungos. Existem diferentes tipos de fungos que apresentam estruturas diferentes de esporos. Então, pessoal, a gente observa aqui que quando o fungo tem um esporo do tipo sexual, o que acontece? É quando ocorre a fusão
de núcleos, de dois núcleos, de duas linhagens fúngicas diferentes, mas da mesma espécie. Imagina assim, tem aqui o fungo está no meio ambiente, no meio ambiente vamos restringir mais, na placa de Petri, por exemplo. Eu tenho um fungo aqui, eu coloquei um esporo aqui e um esporo aqui. Vou mostrar aqui para vocês no desenho. Vamos supor, eu coloquei um esporo aqui e outro esporo aqui. O que aconteceu? O fungo começou a crescer e formar os seus micélios. Esses micélios, então, que são as hifas, né, também pode ser ter esse nome, eles chegaram próximo um do outro, como aqui embaixo, ó, aqui, exemplificando. O que aconteceu? Ocorreu que eles trocaram núcleos. Ocorreu o quê? Esses núcleos, essas hifas entraram em contato uma com a outra e ocorreu então troca dos núcleos. Esses núcleos então se fundiram posteriormente, passaram por diversos processos de divisões inicialmente meióticas, depois mitóticas e formou uma estrutura reprodutiva que tinha esses esporos. Esses esporos posteriormente é disperso no meio ambiente e pode continuar indefinitivamente, de forma indefinida somente nesse ciclo aqui. Em alguns casos, o que acontece? Ele pode também ir para a forma reprodutiva, produzindo esporos do tipos assexuais. O que acontece? O fungo está no meio onde tem nutrientes, só que ele não tem outro fungo da espécie dele próximo. Aí ele vai se reproduzir também. Como isso ocorre? Uma das partes da hifa, ela vai formar uma estrutura reprodutiva. Essa estrutura reprodutiva é aqui, ó, o conidióforo. O conidióforo é a estrutura que sustenta os esporos. Nesse caso aqui, como a estrutura dita como conidióforo, o nome dos esporos são conídeos, certo? Depois, como se fosse tipo um leque, né, que a gente observa aqui na imagem. Depois, o que acontece? Ele chega na fase já, vamos dizer assim, já que está pronta para se desprender da estrutura do conidióforo, é disperso no meio ambiente e vai dar origem novamente a outros fungos. Ele pode continuar esse ciclo aqui, somente esse ciclo, ou pode ter alternância entre o ciclo com produção de esporos sexuais e esporos assexuais. E os fungos, pessoal, na grande maioria dos fungos de importância médica, eles produzem esporos do tipo assexuais. Porque é mais vantajoso ele produzir esporos assexuais do que esperar um outro fungo da mesma espécie próximo para trocar esse material genético. Eles podem se reproduzir desse jeito, mas, na grande maioria das vezes, os fungos produzem esporos dos tipos assexuais. Dando continuidade, a gente vai observar aqui as estruturas desses esporos assexuais. Essas estruturas, pessoal, elas são feitas para também diferenciar entre os fungos. Aqui a gente tem as estruturas, vou dar só um pouco de zoom. Tem aqui as estruturas, ó. Aqui temos os conídeos, os angiosporos. A gente observa que o local onde estão os fungos, os esporos, é na extremidade da hifa e protegido como se fosse uma espécie de saco. Se a gente observar aqui, se a gente der uma imaginação maior, parece como se fosse um cabelo black, né? De uma pessoa. Isso aqui é o esporangiósporo. É um tipo de estrutura que contém esporos. Já os artroconídeos, se a gente observa aqui, ó, os artroconídeos, aqui a gente observa uma hifa do tipo septada, ou seja, ela tem vários septos, e ela fala o quê? Se desprende. Cada desprendimento desse aqui, ó, se desprender bem aqui, ele vai desprender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Cada local desse que eu marquei, ele se desprende e vai dar origem, posteriormente, a um fungo completamente novo. Já a gente observa aqui embaixo outro tipo de estrutura reprodutiva de esporos assexuais, que ele forma uma estrutura conhecida como clamidioconídeo. E esses clamidioconídeos podem ser tanto na parte no meio da hifa, como na região terminal da hifa, ou seja, na parte terminal. E aqui, esses eu falei para vocês, são fungos dos tipos filamentosos. E temos aqui o blastoconídeo. Esses blastoconídeos são formados através das leveduras. O que acontece? A levedura ela começa, então, a sofrer um brotamento em uma parte da sua
célula. Esse brotamento, posteriormente, o que pode acontecer? Ele se desprende, cai no meio e vai dar origem a uma nova célula fúngica. Ela vai ser menor do que a célula mãe, mas depois ela vai crescer e vai ficar similar ao tamanho da célula mãe. Em alguns casos, esse broto não desprende. Ele vai formar, então, essa pseudo-hifa aqui que a gente pode ver. Essa questão de vocês decorarem, por exemplo, conidiósporos, ou conídeos, esporangiósporos, artroconídeos, clamidioconídeos, não é interessante vocês saber essas denominações, e sim saber que os fungos se reproduzem de forma sexuada e assexuada, e formam, então, esporos também sexuais e assexuais. E, de acordo, então, com a estrutura desses esporos, eu consigo fazer a distinção entre diferentes espécies. Quando vocês entraram na faculdade, fazendo um curso na área da biologia, como, por exemplo, medicina, farmácia, enfermagem, licenciatura em biologia ou medicina, aí sim vai ser necessário que vocês saibam todos esses nomes aqui. Dando continuidade, a gente vai observar outra estrutura já dos fungos que se reproduzem de forma sexual, ou seja, ocorre então a fusão, troca de material genético e forma as estruturas de esporos sexuais. Pela que eu mostrei para vocês inicialmente, temos aqui o zigósporo, que é o quê? Inicialmente, um hifa, a gente observa aqui uma hifa, ela então, posteriormente, entra em contato com outra hifa de um fungo diferente, mas da mesma espécie, eles se aproximam um do outro, formando então essa estrutura aqui, e depois ao final vai formar o zigósporo, onde aqui dentro vai ter milhares e milhares de esporos. Isso é uma forma então de reprodução do tipo, formando esporos sexuais. Já aqui em cima temos os basidiósporos, o formato de um basídio, como se fosse de um pedestal. Ocorre então os núcleos das células, que a gente observa aqui, eles se fundem. Posteriormente, só vai sofrer processos de meiose. O único núcleo vai dar origem a 4 núcleos. E depois, essa estrutura desses 4 núcleos vai sofrer outras meioses, formando a estrutura, então, do basídio. Aqui nesse basídio vai ter milhares e milhares de esporos. E aqui embaixo, vou limpar aqui para poder baixar. Aqui embaixo a gente tem os ascosporos. Ascosporos é com o formato do esporo sexual, é formato de um saco. Ocorre novamente aqui a fusão dos núcleos, depois sofre processos de meiose, depois mitose, e cada estrutura dessa, ela vai ter os esporos aqui. Aí ele vai romper esse asco e esses esporos são liberados no ambiente até chegar em outro nutriente para poder dar continuidade ao crescimento fúngico. E aqui, pessoal, a gente mostra o quê? Que na micologia médica, o principal objetivo dela é o diagnóstico, ou seja, saber qual é o fungo que está causando aquela doença naquele paciente. E, para isso, é interessante que haja uma correta coleta e processamento da amostra clínica. Ou seja, se o indivíduo tem uma micose que está cometendo determinados órgãos, o local ideal seria o mais próximo onde está sendo acometido, para poder garantir que o local eu faça a coleta do material onde esse fungo pode estar presente. E, posteriormente, após esse processamento, algumas vezes, eu até falei para vocês, os fungos demoram um pouco mais a crescer do que bactérias em meios de cultura. Por exemplo, os fungos eles vão crescer, por exemplo, cerca de uma semana. Tem fungos que demoram até mais para aparecer. E para poder eu não esperar esse tempo todo, o que eu faço? Após fazer a coleta, tem testes que eu pego a amostra, coloco hidróxido de potássio na lâmina para remover as células do paciente, né, células, por exemplo, da epiderme, por exemplo, e vai deixar apenas as estruturas fúngicas. Eu vou observar aquelas estruturas, por exemplo, as hifas, ou vou observar a presença dos esporos e com isso eu consigo identificar ou sugerir qual o tipo de fungo que está causando aquela patologia no paciente. E quais são as micoses que os fungos causam? As micoses são
são as doenças, né, causadas por fungos. Elas podem ser de 5 tipos. Temos então as micoses superficiais, que acomete a parte superficial da pele ou dos pelos, certo? Essas aqui, pessoal, essas micoses, elas dificilmente vai levar a pessoa a óbito. A não ser que a pessoa, por exemplo, morra de um acidente que esteja a micose, mas não é em decorrência da micose que ela morreu, e sim do acidente. Porque ela vai apenas causar problemas estéticos, seja, por exemplo, problemas de pano branco ou problemas nos fios dos cabelos, como, por exemplo, a presença de uma massazinha esbranquiçada ou pontos enegrecidos, que é decorrente da micose. Já temos outros que são as micoses cutâneas. Essas micoses cutâneas, elas acometem, por exemplo, a região das unhas, causando quando ela acomete aqui a unha, é dito então como onicomicose, que é a micose que acomete as unhas. Ela também vai causar comprometimento estético dessas unhas, porque o fungo ele vai se alimentar da queratina, ele vai causar então esse esfarelamento da unha. E qual é o tratamento? O tratamento é remoção da unha e aplicação do antifúngico tópico para poder matar esse fungo. Porque apenas remover a unha não é o suficiente, porque ainda pode ter as estruturas do fungo, aqui os esporos, e continuamente, toda vez que a unha cresce, o fungo acaba contaminando, dando continuidade à doença. Temos outros tipos de micoses cutâneas, como por exemplo a impinge, ou a impinja, que acomete a região, por exemplo, da região aqui do dorso, aqui peitoral, região da face. Como que é a impinge? Ela é uma lesão, ela tem uma borda, vou fazer aqui o desenho, ela tem aqui, por exemplo, uma borda elevada e irregular, e a região central dela é mais clara do que as bordas. Ela pode causar coceira na pessoa, principalmente região durante a noite. Já temos também aqui a micose subcutânea. Ela, para entrar no nosso organismo, é necessária uma lesão. Essa lesão pode ser através, por exemplo, de espinhos, ou pode ser através de ranhaduras de gatos, porque o gato, esses fungos, eles ficam no meio ambiente. O gato pode entrar em contato com esse fungo e, através das suas unhas, por exemplo, tem um fungo que fica em árvores ou em roseiras. Ele acaba, então, arranhando essas roseiras, por exemplo, e depois, nas suas garras, podem vir os esporos. Aí, quando ele arranha, por exemplo, uma pessoa, ele acaba, então, introduzindo esses esporos na pele, na região subcutânea, e, posteriormente, ocorrem, então, as lesões. Outros tipos de micoses subcutâneas ocorrem através de lesão traumática, por exemplo, espinhos ou contato no meio ambiente, que esse fungo causa, então, essa lesão traumática e ocorre a introdução dos esporos na região subcutânea do organismo. Já tem outros fungos, pessoal, que eles são sistêmicos, ou seja, esse fungo acomete principalmente os pulmões, ou seja, você faz a inalação dos esporos e ele vai acabar causando comprometimento inicial pulmonar. Posteriormente, ele pode causar manifestações cutâneas, mas a primeira manifestação seria a manifestação pulmonar. E, por fim, temos aqui as micoses oportunistas, como, por exemplo, a candidíase. Ela pode acometer a região aqui oral da boca e também pode acometer região genital, tanto masculina quanto feminina. Quando isso ocorre na região genital, vai ocorrer um corrimento nesse local e um cheiro desagradável em decorrência da ação desse fungo. Eu acho que eu falei demais, mas conseguimos chegar aqui ao final.